capacidade de resolver problemas. Diferente do que muitos pensam por aí, não é trabalho do analista de dados ficar montando e arrumando dashboards, criando códigos e planilhas. As empresas buscam profissionais que resolvam problemas e encontrem oportunidades de negócio. Mas, isso aí, quem já acompanha as lives está cansado de saber, mas a grande questão é como fazer isso? Como? Beleza, eu entendi que eu não vou ficar aqui fazendo dashboard, que eu não vou ficar saturando minha empresa com mais planilha, mais código, mais dashboard, que deixa eu te falar, na real, ninguém usa. Ninguém usa. Olha, dos dashboards que eu já fiz na minha vida, eu acho que, e foram, assim, alguns, pouquíssimos foram usados. Eu não vou arriscar chutar um número para não ser leviano aqui, mas pouquíssimos foram usados de verdade. Pouquíssimos realmente ajudaram. Quando é novidade na empresa, todo mundo pede, todo mundo quer, mas depois, a hora que a galera cansa de ver aquilo e vê que aquilo na prática não ajuda tanto assim a vida deles, cai em desuso e você basicamente só gastou tempo. E aí você fica chateado porque seus dashboards não são usados e tudo mais. Mas aí que tá, é porque você, se o seu trabalho não está sendo muito bem utilizado na empresa, é porque você não está focando a energia no lugar certo. Essa é a questão. Mas é isso. Como que eu vou fazer isso? E mais, como fazer isso constantemente? Fazer isso o quê? Encontrar oportunidades de negócios e resolver problemas. Mais do que saber como é que você vai fazer isso, é aquela dúvida de, beleza, como que eu vou manter, como que eu vou ter constância nisso? Como que eu vou fazer isso constantemente? Porque acertar uma boa análise e uma solução é uma coisa. Você ir lá e fazer uma análise que, putz, muito boa, que resolveu um baita problema, é uma coisa. Agora, você fazer isso constantemente é outra coisa. Por quê? Não se engane, quando eu falo de resolver grandes problemas e tudo mais, nas empresas, você não vai fazer isso uma vez só. Você não está sendo pago para fazer um grande projeto, a não ser que você seja freelance ou trabalhe autônomo, enfim, prestando serviço, consultoria, mas normalmente você, contratado por uma empresa, vai ter que fazer isso constantemente, vai ter que resolver problemas de negócio constantemente. E é aí que está o grande lance. Mais difícil do que acertar uma análise, porque em algum momento você acaba acertando. É você acertar a maioria das suas análises, das suas recomendações. Como você vai fazer grandes trabalhos o tempo todo, sem parar? Como que você vai viver nesse caos, né, de você estar o tempo todo gerando resultados? E é exatamente isso que a gente vai ver na live de hoje. Não só como fazer, mas como se manter nesse nível e continuar fazendo isso constantemente, gerando valor constantemente. Então vamos lá. Então, o analista de dados, ele é um profissional que a gente escuta muito, a gente vê isso, não é o Felipe falando, vocês estão cansados aí de verem notícias, vídeos, falando o quanto os analistas de dados são requisitados no mundo todo. Isso não é só Brasil, isso é no mundo todo mesmo. E os bons profissionais sempre são considerados escassos em qualquer lugar do globo. Então, pô, você vê uma notícia, analista de dados é uma profissão que tende a crescer muito, escassez em análise de dados. Então, você está sempre ouvindo isso, que está sempre faltando analistas de dados. E aí isso levanta uma questão importante. O que, que faz o analista de dados ser um profissional tão valioso, tão procurado, tão desejado pelas empresas? Seria sua capacidade de escrever linhas de código em Python? Seria isso? Isso faria com que o analista de dados fosse desejado pelas empresas? Ou mais, fazer dashboards impressionantes, incomparáveis ou incríveis? Será que é isso, pô? O cara que faz, ele faz um dashboard maravilhoso. Eu preciso desse cara. Será que é isso que as empresas estão buscando? Porque, pô, parece, falar, Felipe, a gente aqui já sabe e tal, mas realmente a galera, eu vejo aí a galera fazendo propaganda dos próprios conteúdos e eles batem na tecla que você precisa saber dashboards maravilhosos, dashboards incríveis, para você ser considerado um bom analista de dados. Então eles até colocam, torne-se um analista de dados aprendendo Power BI. E assim, você não vai se tornar um analista de dados aprendendo Power BI. Não vai. Quer se duvidar, faça o teste. Faça o teste. Não é isso que vai fazer você resolver problemas de negócio. Então, pô, torne-se analista de dados com Power BI. Galera, pelo amor de Deus. É a mesma coisa eu falar, torne-se marceneiro aprendendo a usar a chave de fenda. Pô, você sabe usar uma chave de fenda. Necessariamente, consequentemente, você sabe construir um armário. Vire mecânico usando uma, sei lá, chave de roda. Pô, você vai virar mecânico porque você sabe usar uma chave de roda? Não necessariamente. A chave de roda, a chave de fenda são ferramentas. Power BI é uma ferramenta que não necessariamente te faz ser um profissional, seja lá de qualquer área que seja. Agora, na verdade, desde sempre, os profissionais mais bem remunerados, isso não é de hoje, isso não é análise de dados, isso é desde sempre, os profissionais mais bem remunerados e escassos, porque uma coisa leva a outra, foram aqueles que resolviam problemas e encontravam oportunidades. Esse é o profissional valioso, bem remunerado e escasso. Para análise de dados, isso não é diferente. O que realmente faz o analista ser tão valioso é justamente o fato dele ter habilidades técnicas
para extrair informações valiosas dos dados e gerar recomendações que resolvam problemas de negócio barra complexos. O conceito que eu vou trazer nessa aula hoje é de problemas complexos, porque esse é o trabalho do analista de dados. Mas uma coisa importante só desse slide é o seguinte: quando a gente fala de que o papel do analista de dados, e por isso ele é tão valioso, é resolver problemas e encontrar oportunidades de negócio, isso sempre teve ao longo da história, tá? Não necessariamente esse conceito, essa ideia, isso que as empresas buscam, surgiu com a análise de dados. Todo mundo sempre viu consultores, empresas de consultoria e tudo mais que são contratadas justamente para fazer esse trabalho. A questão é, o analista de dados, ele leva uma vantagem, porque o analista de dados, ele não se especializou somente em economia, somente em varejo, por exemplo, se uma empresa de varejo contrata uma consultoria, ele conhece essas áreas também, obviamente, mas ele se especializou em dados. Então, ele não vai buscar uma sugestão, ele não vai. O analista de dados não vai fazer isso. Buscar uma sugestão ou resolver um problema de negócio com base em livros. Um livro de economia diz exatamente isso. Não, ele tem uma vantagem. Ele consegue trabalhar esses dados de forma que, nesses dados, ele consiga extrair informações importantes, que não é com base em achismo, não é com base em teoria, é com base na prática. E ao tirar essas informações desses dados, ele consegue chegar numa solução para o negócio. Então, ele consegue fazer isso de forma mais ágil e também de forma mais assertiva, muitas vezes, porque ele está lidando com os dados ali, os dados da empresa, não é achismo, não é teoria econômica, e não estou dizendo que isso não é importante, eu só estou dizendo que o analista de dados tem uma vantagem em relação a isso, porque ele é o cara dos dados, ele é o cara que sabe manusear os dados e tirar caldo daquilo. Então, não nasceu hoje, não nasceu há 10 anos atrás, que é quando começou a se popularizar a análise de dados. Isso já faz tempo, né, que as empresas buscam profissionais que agregam valor, mas é importante dizer que o analista de dados, ele é basicamente focado nisso. Ele é criado para resolver problemas. Ele é uma máquina de resolver problemas, o bom analista de dados, né? Então, ele leva uma vantagem, porque o foco dele é exatamente esse e ele usa os dados para fazer isso, certo?